estratégia do hidrogênio anunciada pelo Governo pode ajudar a economia portuguesa? A estratégia de hidrogênio não vai ajudar a economia portuguesa porque não vai ajudar nem as famílias nem as empresas. Primeiro, vai aumentar a fatura pesada que as famílias portuguesas já pagam, uma das mais elevadas da Europa, em cerca de 20% a 30% segundo os nossos cálculos. E as empresas também vão pagar mais pelo consumo de energia, o que vai reduzir a sua competitividade com o exterior. A estratégia do hidrogênio terá impacto positivo na criação de emprego? A estratégia de hidrogênio não vai ter um efeito positivo sobre o emprego porque isso só acontece quando a energia reduz os custos de produção das empresas. Ora, substituir uma energia mais barata por outra mais cara, que é o que se pretende, a própria estratégia, está escrito na própria estratégia do hidrogênio, não contribui para o crescimento, nem para a criação de empregos, antes pelo contrário. A aposta no hidrogênio não é boa para Portugal? Nós não estamos em si contra o hidrogênio. Se o hidrogênio um dia se tornar uma forma competitiva em relação a outras formas de energia, com certeza que devemos utilizá-la. Mas até lá, isso é um caminho que só deve ser percorrido pelos países grandes, que têm grandes recursos para fazer investigação e desenvolvimento nestas matérias. Não é verdade que a Comissão Europeia tenha fundos consignados para o hidrogênio. Em primeiro lugar, é uma tecnologia que não sabemos ainda se vai ser a tecnologia adotada no futuro exatamente para os objetivos que a Comissão Europeia estabeleceu. Em segundo lugar, ninguém compra um carro hoje se amanhã disserem que o seu preço vai descer 60%. Porque o hidrogênio que se vai produzir em Portugal será à base da eletrólise da água e os eletrolisadores que vão ser utilizados na sua produção, segundo a própria Comissão Europeia, terão um preço de cerca de 60% mais baixo daqui a 10 anos. Sermos os primeiros a apostar no hidrogênio em grande escala não tem mérito? A responsabilidade de financiamento destes projetos que não são rentáveis e, portanto, nenhum empresário irá meter-se num projeto destes se não tiver subsídios de alguma forma. E esse subsídio, se não é feito pelo Estado, como o Primeiro-Ministro diz, será dado pelos consumidores, que virão a sua fatura aumentada para, exatamente, financiar estes projetos. Infelizmente, em Portugal, estas coisas não são transparentes. Por exemplo, temos estado a pagar renováveis e rendas excessivas e os COMEX, e os famosos COMEX e CAIS, etc., que já custaram cerca de 22 mil milhões de euros nos últimos 15 anos aos consumidores portugueses. E o que está dito na fatura é que são custos de interesse económico geral. O que é isso? São subsídios à produção que o consumidor paga. Usam-se termos como custos económicos de interesse geral ou SCUTs, por exemplo, como foi no caso das autoestradas, sem custo para o utilizador. Já se paga agora as portagens, portanto isso foi tudo uma ilusão e o resto é pago, como sabem, pelo Orçamento Geral do Estado. O dinheiro que vai para o hidrogênio só pode ser utilizado nestes projetos? Basta ler os documentos da Comissão Europeia, que são muito claros em relação a isto. Não há nem €1 que seja consignado à sua utilização no hidrogênio. Os planos de recuperação e de recuperação da economia nos próximos anos são da responsabilidade dos governos nacionais que apresentarão esses planos à Comissão para usar os fundos do New Generation EU, etc. Ora, isso é uma mentira só para tentar que os portugueses e as empresas portuguesas adotem ou apoiem o projeto do hidrogênio. O hidrogênio ajudaria Portugal a cumprir as metas de redução do carbono? Os Estados Unidos, o Japão
e sobretudo a China, são os grandes contribuidores para a emissão destes gases que têm efeitos climatéricos. E, portanto, não é possível nenhum dos outros países resolver este problema se estes três grandes não o resolverem, porque, evidentemente, se eles poluem cerca de 70% de todas as emissões, Portugal, com 0,15% de contributo atual, não tem qualquer efeito. Portanto, não tem lógica estabelecer sobremetas em termos climatéricos para Portugal, porque, volto a referir, Portugal contribui com 0,15%. Portanto, isto custa-nos muito caro aos portugueses, mas não tem praticamente efeitos nenhuns, é infinitesimal em termos de efeitos climatéricos. A estratégia do hidrogênio defendida pelo Governo tem exemplos a seguir noutros países europeus? A Alemanha anunciou investimentos da ordem de 8 mil milhões de euros, enquanto que Portugal já anunciou valores entre 7 a 9 mil milhões nos próximos 10 anos, que é o mesmo horizonte. Ora, a Alemanha tem uma economia que é cerca de 26 vezes maior do que a portuguesa. Há aqui qualquer coisa que é completamente desequilibrada. O Governo pretende repetir no hidrogênio os erros das renováveis intermitentes? A ERSE fez, há 2 anos, os cálculos da rentabilidade destes projetos para estes empresários e que são entre 15% e 20%. Quem é que consegue hoje aplicar dinheiro no banco e obter uma rentabilidade dessas? Foi esta a rentabilidade que estes empresários conseguiram e que, portanto, poderá perguntar-se como é que foram atribuídas rentabilidades desta natureza à custa dos consumidores e das empresas portuguesas. Portanto, isso resultou de 2 fatores, portanto, de rendas excessivas que foram pagas, e há um outro fator que, como digo, já referi, que é a imaturidade da tecnologia. Isto, mais uma vez, transportado para o hidrogênio, o que mostra é que vai para benefício de um conjunto de empresários, da EDP e de um conjunto de empresários muito restrito, à custa da economia por causa de rendas que são pagas, excessivas, e para cobrir o risco elevado que o empresário poderia ter, mas é que está a preço garantido, e cobre os custos de uma tecnologia imatura, que é o que está aqui em causa. O que é que move os signatários deste manifesto? O que move os signatários deste manifesto é um sentido cívico, pura e simplesmente. Aliás, repare que os signatários são já tiveram várias associações partidárias no passado, são essencialmente professores universitários e são empresários e que apenas estão preocupados com o crescimento económico do país e o bem-estar dos portugueses. A prioridade da aplicação destes recursos é para a recuperação da economia, que teve o maior choque da história recente de Portugal. E, portanto, deveria ser gasto, em primeiro lugar, para a saúde, para reforçar os gastos em saúde, a educação, para apoiar as empresas que estão em situação catastrófica, muitas delas, por exemplo, de turismo e de vários ligados aos serviços e mesmo à indústria, e deveria, alguma parte, ser aplicada em investimentos estratégicos que têm sido negligenciados, como, por exemplo, as ligações férreas do país à Europa. Portanto, serão investimentos reprodutivos muito rápidos, que deem resultados rápidos para poder reforçar a recuperação que a economia terá e que vai levar 2 a 3 anos.